Muito boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no Eurecas Podcast, no segundo episódio, com a presença ilustre do professor Dr. Roberto Gimenez, o coordenador do curso de pós-graduação da Unicid. É uma honra tê-lo aqui, professor. Gostaria Bom, prazer é meu. Gostaria de apresentá-lo resumidamente. Né, o seu Lattes é bastante extenso, mas para quem vem de fora e ainda não teve oportunidade de conhecê-lo, eu vou resumir, bem resumidinho, assim, seu histórico. O professor Roberto, ele tem 3 graduações, uma graduação em Educação Física, bacharelado, outra licenciatura em Educação Física e uma em Pedagogia. As 2 primeiras pela USP, tem mais 2 especializações, um mestrado em Educação Física e Esporte e um doutorado em Biodinâmica do Movimento. Os 2 também pela USP e com um pós-doutorado no Chile. Bom, o professor Roberto é, assim, um renome na nossa universidade, nosso coordenador, mas eu gostaria de começar um pouco diferente com uma dinâmica, se o senhor me permitir, professor. À vontade. E um desafio também para o senhor. Eu tenho aqui em mãos 2 depoimentos de 2 alunos do senhor. E o desafio é o senhor tentar identificar quem são, tá bom? Perfeito. E apresentá-lo pelos olhos deles. O professor Roberto é um grande amigo e uma grande inspiração para mim. Conheci ele no meu primeiro ano de faculdade. E desde aquele momento percebi o professor diferenciado que ele é em sua forma de ensinar e apresentar o conhecimento. Desde o começo, ele me incentivou a começar a iniciação científica, dando aquele que ia ser o pontapé inicial para uma revolução na minha vida. A iniciação me levou ao mestrado, o mestrado me levou à docência no ensino superior e ao doutorado, sempre tendo o Roberto como incentivador. Aliás, isso me levou a conhecer outros lados do Roberto como meu coordenador, função que ele exerce com maestria. Como parceiro de autoria em artigos e capítulos de livro, e como meu orientador na iniciação, mestrado e doutorado, orientação essa exercida de forma admirável, ele realmente orienta os caminhos que seguimos na pesquisa, incentivando sempre que possível. Enfim, só tenho agradecimentos à pessoa do professor Roberto. Ele fez uma diferença enorme na minha vida. Serei eternamente grato pela nossa amizade e por todas as portas que ele me abriu. Valeu! Eu acho que é o Guilherme. Guilherme Acertou! Zavarese. Eu fui concluindo assim, bom, quem que eu orientei desde o primeiro semestre do curso, com que eu dei aula para a graduação. Eu tinha alguns. Aí ele falou que foi coordenador dele, então eu achei que foi o Guilherme. Foi o Guilherme. Um grande parceiro hoje, um grande amigo, um cara excepcional. Brilhante nas discussões, na visão que tem diária, um professor de escola absolutamente comprometido, um professor de ensino superior muito preocupado com os seus estudantes, procura sair da caixinha, né, e trazer uma discussão diferenciada para os estudantes, agrega muito na formação dos nossos estudantes. Fico muito orgulhoso por ele e fico agradecido dele pensar isso, mas orgulhoso de ter contribuído de alguma forma na formação dele. Perfeito, professor. E tem mais um depoimento, tá? Vamos lá. Com profunda gratidão e admiração, quero expressar minha homenagem ao professor Roberto Gimenez, uma figura excepcional em minha jornada acadêmica e pessoal. Desde 2009, quando tive o privilégio de conhecê-lo durante minha graduação, até os dias atuais, nossa trajetória juntos foi marcada por parceria, amizade, respeito e aprendizado contínuo. Sua dedicação, sabedoria e paixão pela educação inspiraram-me a crescer intelectual e profissionalmente. Sua preocupação genuína com o sucesso dos alunos, sua disponibilidade e orientação foram fundamentais para o meu desenvolvimento. Como professor, mentor e amigo, você transcendeu fronteiras acadêmicas, se tornando um referencial em minha vida. Sua confiança em mim foi essencial para superar desafios e alcançar metas. Agradeço pela oportunidade de compartilhar momentos de crescimento, discussões estimulantes e conquistas. Sua influência permanece viva em meu coração e mente, com carinho e admiração. Deixa eu ver, acho que foi Cristiane.
Foi. Cristiane Matilha. Eu calculei pelo ano 2009, porque a Cristiane não foi nossa estudante de graduação, de licenciatura. Ela fez licenciatura na nossa co-irmã, Universidade Cruzeiro do Sul. Né? Uhum. Inclusive foi a estudante lá, de muitos colegas nossos. Né? E depois ela fez o bacharelado conosco. E aí, numa das vezes que ela acho que foi na coordenação, tirar dúvida, conversar, eu percebi uma menina bastante interessada. Né? Eu falei, poxa, você tem perfil para estudar. Porque você não vai fazer iniciação científica. Aí ela falou, pode ser, vai lá no grupo de pesquisa, conhece o grupo, e aí ela foi e está até hoje. Olha só que maravilha. E como o senhor, como orientador, conhece, né, os seus orientandos. Isso é bom. É uma relação. Conhece. Com alguns orientantes, tem relação que tem muito casamento que não dura esse tempo, né? Então, assim, a gente desenvolve, né? Tem uma malha de relações, né? Porque escreve junto, pensa Sim. junto, tem ideia junto, alguns trabalham conosco, né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma relação de amizade com eles, né? E é muito importante, é para além da profissão, né? A gente tem que também cultivar amizades para além da vida acadêmica, né? Qualquer profissão precisa isso, mas isso nos alimenta também como ser humano, né? Então, fico muito feliz de ter esses depoimentos. Que legal, professor. E qual é o segredo, então, para isso? Né, para conseguir realmente, como no depoimento da Cris, transcender essa barreira acadêmica, né? A gente vê que o senhor tem um grande amor pela pós-graduação, né? Eu acho que seria esse um dos diferenciais. Eu não sei se tem segredo. Se tivesse, eu queria saber qual é. Aliás, eu me acho tão, às vezes eu erro tanto, eu fico, né? Eu acho que eu persisto. Uhum. Eu tenho assim, não sei se é qualidade ou defeito, eu sofro muito com isso. Eu não gosto de ouvir não, né? Eu tenho uma questão assim de querer tentar fazer o melhor, entregar algo bom, né? Não sei se tem segredo. Eu acho que tem uma força de vontade aí de querer fazer as coisas, né? Uhum. Como alguns colocaram aí, tem paixão envolvida, né? Tem paixão pela área, pela formação. Eu desenvolvi uma relação também muito forte com a instituição, afinal, estou na instituição há 26 anos, né? Foi meu segundo trabalho, terceiro trabalho como profissional, né? E de lá fiquei aqui durante tanto tempo, né? Então eu tenho é um misto de uma série de coisas, né? Quem discute formação de A gente está. professores, né, e as influências que a gente teve, né? Nessa perspectiva, o que me faz ser assim, tem contorno de muita gente. E tem muita gente participando, tem muitos parceiros que fazem a coisa acontecer. Tem muitos parceiros que nos alimentam, entendeu? No sentido de dar força, de contribuir não só com o trabalho, mas de ouvir, de dar uma opinião. E eu, no próprio programa de formação de professores, né, tive isso na universidade, quando era coordenador da educação física com outros. Hoje eu sinto esse apoio muito grande nos professores do mestrado, né? Não me sinto isolado, porque o ofício da gestão, ele muitas vezes ele faz a gente cair no isolamento, né? Porque a gente fica misto ali entre o representante da instituição e os colegas, os pares, entre o representante da instituição e os estudantes. Mas eu sou professor, mais que isso. Acho que talvez me assumir como professor, um professor relativamente bem intencionado, que erra muito, e eu acho que me faz conseguir algumas coisas, né? Muito bacana, professor. E conta um pouquinho para a gente também entender. Foi através do seu processo formativo que o senhor foi se especializando e se inclinando para pesquisa a respeito de inclusão? Ixi, a história é longa. Se a gente for pensar em tarifa aí, a gente vai falar, nossa, o que faz esse professor, né? Olha, primeiro eu fiz, eu sou uma pessoa, um filho único, de pais, meu pai metalúrgico, minha mãe professora, meu pai depois ele foi avançando na carreira, mas sempre valorizou, meu pai, como ele não teve algumas oportunidades, ele sempre valorizou uma questão do estudo comigo.
Então ele falava assim, olha, de uma maneira simples, ele é vivo ainda, hoje ele é muito idoso, tem Alzheimer, né? Mas ele sempre passou alguns valores e uma das coisas foi assim, olha, priorize estudar. Enquanto eu puder te deixar sem ter que trabalhar para poder estudar, ter algumas oportunidades é importante. Esse eu acho que foi meu pai teve vários, eu observo hoje eu faço um levantamento, quanta coisa eu gostaria de ter dito para o meu pai no momento que ele entendia melhor. Hoje eu dou carinho de outra forma, né? Mas esse é um valor que ele me passou. Valor não, ele tomou algumas decisões que foram importantes. Quando eu entrei, e aí eu fiz ensino médio técnico, eu fiz técnico em administração. Eu não tinha aquela visão, mas eu tinha alguns familiares, amigos que tinham estudado, tinha um grupo de amigos muito próximos da minha família, da minha mãe, né? Que inclusive uma professora que foi minha professora, e eu tinha ela tinha muitos filhos e todos estudaram, eles valorizavam muito estudo. E eu começava a olhar, pô, fulano estudou da USP, Beltrano estudou, pô, tem a USP, o que é a USP, né? Eu começava a olhar e eu comecei a sair, né, tendo amizades e vendo que eu poderia, que seria interessante, o que seria interessante eu estudar, continuar uma carreira e tal, né? E eu estava inclinado, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a olhar, e na época, eu estou velho, né? Na época tudo era impresso, eu peguei um caderno do vestibular da USP, eu olhei os cursos que tinha, e eu comecei a fazer, eu estava inclinado a fazer engenharia. Eu fazia engenharia de produção, inclusive. Situação que levou meu filho, depois de entrar na faculdade, a fazer engenharia de produção hoje. E aí eu olhei a pontuação que precisava para o vestibular, eu falei, poxa, eu não vou conseguir, porque eu não tenho cursinho. Estou concluindo ensino. A gente não tinha cota para a escola pública na época. A gente não. E eu falei, eu preciso escolher um curso que não seja muito fácil, mas que tenha pontuação, que permita que eu vá para a segunda fase para conhecer como é que é o vestibular da USP. Porque eu tinha na cabeça que eu não podia pagar, que eu tinha que estudar numa faculdade pública, né? E aí eu prestei USP e escolhi a carreira de educação física. E era um curso relativamente bem concorrido na época, né? E eu consegui entrar. E eu lembro que na época, meu pai tinha preconceito, assim, você fala assim, você tem certeza que você vai fazer? Pai, eu entrei na USP, eu falei para ele. Ele falou, você tem certeza que você vai fazer? Você vai ser professor igual sua mãe, porque a visão que tinha de educação física era que, pô, professor de academia, Ia seguir a carreira. ou professor de escola. Sua mãe foi professora do quê, professor? A minha mãe foi professora alfabetizadora, professora de ensino fundamental 1. Ela não fez pedagogia na época, né? Ela se formou no curso de normalistas, né? Ela fez no Fernão Dias Pais e sempre foi uma professora. Ela lecionou 28 anos só para o primeiro ano, né? Então ela ficou especialista em alfabetização, tem toda uma concepção que é diferente da minha, obviamente, mas aqui eu respeito, mas é uma referência no bairro. Eu queria, inclusive, escrever alguma coisa sobre a história da minha mãe, assim. Ela encontra pessoas no bairro, vão abraçando. A dona Dina formou, eu já sou avô, e ela está com 88 anos, absolutamente lúcida, né? E ela anda pelo bairro, vai ao banco, e ela virou uma figura muito conhecida, porque ela mora a duas quadras da escola em que ela trabalhou tanto tempo, né? Ela viveu no bairro Tatuapé há muito tempo, lecionou no bairro, então ela é uma figura conhecida, né? Vai à feira, então ela conhece, ela vai 3 vezes à feira no sábado. E ela vai e leva um pouco de produto, até para não carregar muito peso, mas ela vai porque ela quer conversar com as pessoas. Ela vai para dialogar, né? Ela tem uma. Né? Enfim, aí quando eu entrei na faculdade, eu topei, desafiei, meu pai chamou amigos para falar, olha, convence o Roberto a não fazer educação física. Né? Eu fui teimoso na época, eu sempre fui muito parceiro dos meus pais, mas eu fui teimoso e eu escolhi fazer. Entrei na área, gostei. Eu nunca não cheguei na educação física pelo esporte, né? Muitos chegaram quando você conhecia. Eu pratiquei tudo, gostei de tudo, mas nunca fui expert em nada, né? Mas eu gostei da área e eu fui conhecer o universo da pesquisa na formação, né? A USP me abriu muitas portas, né? A USP foi uma área que foi uma instituição que sempre foi uma referência, a melhor escola de educação física da América Latina, né? Eu tive possibilidade de ter contato com N pessoas que me influenciaram lá. E eu fiz parte de um laboratório lá na USP, Laboratório de Comportamento Motor, durante 10 anos, em que eu pude conhecer, e eu me interessei por questões associadas à deficiência. Então, eu cheguei na questão da inclusão a partir da deficiência, porque eu vi a necessidade, eu comecei a fazer estágio
com populações com deficiência, fui para um caminho diferente de alguns colegas e me especializei nisso, fui conhecendo cada vez mais. Eu sempre tive interesse, Érica, de lidar com pessoas que têm dificuldade. Então, eu caí na deficiência, trabalhei um tempo com idosos, com pessoas com Parkinson, então eu sempre tive essa... Trabalhei em escolas especiais, né? E aí isso me levou a estudar cada vez mais esses grupos e fui cair na inclusão lá na frente. Que bacana, muito bonita essa trajetória, professor, muito bom te ouvir Caí na educação de paraquedas, mas adorei, abracei a mim. Que ótimo, graças a Deus que o senhor foi teimoso lá atrás, seu pai, e manteve, porque hoje, né, uma boa árvore sempre dá bons frutos, né? E então, com certeza, e a sua família, seus pais foram muito importantes para hoje o senhor estar aqui, chegar. E o senhor também é muito importante hoje para continuar esses ensinamentos, não só para o seu filho, mas para nós, estudantes, né? Que o senhor é uma grande inspiração. Então, muito bom conhecer um pouco mais, assim, de perto, a sua história. Então, pegando um pouquinho esse gancho dessa sua especialização e, né, trabalhar com pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, o senhor acredita que atualmente tem um elevado número de crianças e adolescentes com autismo na escola? E se alguém aqui estiver nos ouvindo, né, que seja professor, coordenador, que dicas o senhor poderia dar para as instituições, para essas pessoas que trabalham com crianças, que esse número tem aumentado bastante? O número aumentou, na verdade, a instituição escolar sempre teve dificuldade para lidar com grupos que saem da média. Isso é histórico, né? Grupos que são privilegiados intelectualmente também sempre foram excluídos da escola. A escola sempre achata, né? Isso não, mas é por N motivos históricos isso acontece. Quando a gente fala, né, de a prevalência aumentada de crianças com autismo, isso deve sobretudo a dois fatores. Né? O primeiro deles ao diagnóstico, que antes eles às vezes podiam chegar, mas eles não eram diagnosticados e passavam batido, com suporte menor, suporte 1, né? E passavam batido, e eram vistos como crianças que tinham um problema de relacionamento, alguma dificuldade específica numa área, numa dimensão. Né? Houve uma grande pressão e escancarou-se a dificuldade que a escola tinha para lidar a partir depois da década, dessa penúltima década, onde teve a legislação garantiu que as crianças com autismo tivessem, para fins de lei, o status de uma deficiência. Então, os pais das crianças com autismo procuravam as escolas falavam, olha, mas ele não é laudado, não é deficiência, então ele tinha que procurar uma escola especial para receber o seu filho. Então, as escolas, primeiro descortinou-se um problema que existia, então, é um problema que ficava parado e hoje está evidente. Isso faz a escola escolar rever como ela faz, como ela trabalha. Se eu fosse dar dica, né, a nossa grande dificuldade talvez seja a gente ter um descompasso aí. Eu tenho olhado muito para essas questões. Né? A gente tem um descompasso entre o modelo de formação é muito médico, enquanto a intervenção ela pede um modelo de complexidade. E isso é histórico, né? Os professores, para formar, para conhecer mais sobre a deficiência, estudaram muito a deficiência. Isso porque a literatura médica era a que mais tinha recursos. Então, se apoiaram, para você ter ideia, o livro mais lido até os anos 60, entre a década de 30 e a década de 60, sobre populações com deficiência, que mais foi lido por professores, foi um livro chamado Mongolismo. Que fala parte dele, tratava sobre características de pessoas com deficiência.
Então, os professores eles foram beber dessa fonte. Agora, foi importante? Foi importante. Mas hoje ele começou a perceber que assim, não adianta eu conhecer classificação da deficiência visual, isso vai me ajudar a trabalhar. Como que eu vou trabalhar com aquela criança que é cega? Então, essa dificuldade, no meu entendimento, ela impõe um desafio de olhar para a complexidade. Então, eu tenho trabalhado em pesquisa, eu tenho trabalhado na discussão sobre isso, que é na ideia do modelo social. A gente tem que olhar para a deficiência a partir das suas interfaces. O modelo social ele pressupõe, traz uma visão de complexidade, que vai dizer o seguinte: eu não lido primeiro com a deficiência, eu lido com o impacto ocasionado por ela. Então, o professor tem que ser formado para lidar com o impacto, independente de qual seja a deficiência e a origem do problema. Então, eu vou lidar em maior ou menor grau com um surto de agressividade, eu vou lidar com uma dificuldade de atenção, uma dificuldade de memorização, uma dificuldade de concentração, eu vou lidar em algum certo com medos em situações novas. Então, eu tenho que ser formado para lidar com essa questão. E que não é numa discussão só psicológica, né? Olhar para como que eu vou olhar para o ambiente escolar, podendo organizar aquelas peças de uma maneira que favoreça o aprendizado daquela criança ou jovem. Isso pressupõe, eu trabalho muito com o conceito de arranjo, né? O que compõe esse arranjo? Os pares na instituição escolar, né? Então, o mobiliário, os espaços em que eu levo a criança. Então, quando eu penso em arranjo, qual é o arranjo que pode favorecer para que a dificuldade apareça mais ou menos? Qual arranjo que pode favorecer para aquela dificuldade, para aquele aprendizado aparecer ou se consolidar de uma forma melhor ou mais sofrida? Então, olhar para como eu arranjo, que eu crio configurações do contexto, talvez seja um grande desafio. E isso a gente vai conseguindo a longo prazo. O que eu percebo de antemão é que, assim, tem professores muito bem interessados. Tem professores muito bem intencionados, querendo fazer a diferença. Então, a gente tem que aproveitar. Tem uma galera assim nova querendo fazer a coisa acontecer, e a gente percebe, tem comparado isso em pesquisa, e eu acho que em médio prazo a gente vai ter não sendo, né, longe de pensar em poliana, mas ser poliana, mas a gente tem uma perspectiva de melhorar muito a qualidade desses professores há muito tempo. Como o Sérgio Martini fala, a gente tem um momento da educação, quando a gente pode viver o quant, né? Primeiro aumentaram para melhorar a qualidade, aumentaram o número de horas, aumentaram dias letivos, de 180 foi para 200. Hoje a gente está no quali. Né? E é difícil incremento de qualidade. Mas eu acho que a gente tem que topar esse desafio, seguir. Eu acho que olhar para o modelo social é o que eu diria para essa escola e para professores e para os cursos de formação também. Perfeito, professor. E entrando um pouquinho aí, então, na sua área também como coordenador, né, que o senhor é coordenador de curso e passou a pandemia como coordenador, né? Assumir a pandemia. Assumiu na pandemia. Já veio com um grande desafio já de imediato, né? Então, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente quais foram os principais desafios durante esse período ou até o momento, se realmente o período da pandemia foi mais desafiador. Agora, recentemente, a CAPES editou algumas medidas, regulamentando um pouco mais esse cenário, né, das atividades online, mas que devem continuar sendo síncronas, né, como o senhor já havia feito e os demais professores. O senhor tem um pouquinho a comentar com a gente sobre isso? Bom, coordenar é um desafio, né? Coordenar um grupo absolutamente qualificado é um desafio ainda maior. Né? Eu, na ocasião, eu fiquei um semestre como vice-coordenador e depois, na pandemia, a coordenadora, que era muito parceira, saiu e falou, e aí os professores acharam que deveria ser eu o escolhido, né? Por N motivos também, né? Eu não é o que me ache o mais qualificado, porque a ideia de qualificação também é muito relativa.
mas por N motivos as pessoas, né, falaram, olha, deveria ser eu. Né, porque tinha um trânsito na instituição, eu estava muito tempo na instituição, eu já estava me consolidando no programa, mas eu longe de pensar que eu me ache o mais qualificado para essa função. Dificuldade grande é assumir uma coordenação que tinha sido tão bem feita por gestões anteriores e tinha grandes conquistas. Né? Tanto no que diz respeito à forma de condução, pelo processo como foi feito, como pelos produtos conquistados, e a conquista de um recém-aprovado doutorado, um conceito CAP 5, então isso me impôs uma dificuldade. Eu assumi também 6 meses antes de ter a mudança finalizar o quadriênio. Ou seja, a gente tinha que prestar contas para a CAPES, e eu assumi, então, reuni informação, né, conheci a plataforma Sucupira, por exemplo, mas não como algum coordenador. Eu preenchia minha parte, entregava documentos, mas centralizando as informações foi um desafio. Foi um aprendizado muito grande. Mas eu aprendo também. Na graduação foi a mesma coisa. Quando eu assumi a coordenação da graduação, em menos de um ano, a gente teve o primeiro processo de reconhecimento do curso de bacharelado. Então, foi uma loucura, foi 18 anos atrás. Isso. Eu fiquei que nem. Mas, assim, indo atrás, conversando com a comissão, estudando diretrizes da área, eu acho que a gente tem que aprender um pouco no susto também. Né? Acho que as grandes perturbações elas acontecem a partir de necessidade de solucionar problemas, né, que a gente vai aprendendo. Né? Então, sendo piagetiano, olha, a perturbação ela é importante para o sistema ter o desequilíbrio e avançar. Então, eu encarei esse desafio. Eu tenho gratas assim surpresas, não posso ser surpresa, mas eu tenho parcerias importantes, né? Nessa formação, que seria injusto se eu comentasse minimamente aqui o nome das pessoas, né? Indicasse aqui, mas eu tenho professores que são muito parceiros, têm dado a mão e têm contribuído significativamente para a coisa acontecer. Né? Outra dificuldade é fazer uma gestão colegiada. E fazer uma gestão colegiada é difícil, mas no meu entendimento é o único caminho para a coisa. Por quê? Porque tem diferentes visões, tem diferentes concepções sobre a área, tem diferentes interesses, né? Então, esse é um ponto. Ao mesmo tempo, perseguir os indicadores da CAPES, que muitas vezes são conflitantes contra interesses pessoais, então, assim, convergir tudo isso é um grande desafio, e eu diria, não menos, há um desgaste, inclusive, emocional nisso, há um ônus físico, saúde associado a isso. Mas são escolhas, né? Posso escolher. Joga a toalha ou não? Estou aprendendo. Enquanto eu perceber que estou aprendendo ainda, eu achei importante. E a gente tem que sempre... Agora, a parceria ela é importante. A gente discute, há contrapontos, mas as decisões são consensuais. Não precisa votar nada. E aí, se eu for me apoiar na Mônica Turner, ela vai dizer que quando na gestão se acontece isso, é um modelo maduro de gestão, não é um modelo grande família, não é um modelo autocrático, mas é um desafio, é uma gestão orientada a projetos, propostas, então eu procuro fazer um pouco isso. É desgastante, mas dá frutos. Oi? Uma gestão que visa um objetivo democrático, uma gestão democrática mesmo. Eu não sou provavelmente o estudioso da gestão democrática, inclusive, né, deveria conhecer mais sobre isso, mas eu procuro seguir parâmetros norteados por assegurar participação, colaboração, engajar as pessoas, perceber se as pessoas estão bem, se estão à vontade. Procuro, não que eu consiga. E da mesma forma com os estudantes. Procurei também na gestão entender que, assim, fazer as coisas acontecerem no sentido de legitimar espaços de participação dos estudantes, validar isso, né? Legitimar significa oficializar algumas coisas, participação do estudante em órgãos colegiados, né? Eu acho que ouvir os estudantes, eu acho que é uma questão.
não o quanto eu gostaria, por questão de espaço, de agenda, mas eu tenho procurado fazer, porque eu parto do entendimento, eu acho que é indissociável a gente envolver pessoas e fazer a coisa acontecer, né? E as pessoas têm que estar bem também. Sim. Professor, o senhor comentou a respeito, né, que tem esse ônus também, esse desgaste emocional, esse desgaste físico até mesmo, né? Esse peso de ser coordenador. E o senhor, pessoalmente, faz atualmente qual tipo de exercício físico? Eu faço mais, assim, mais do que seria necessário, mas menos do que eu gostaria. Mas eu, mesmo assim, é necessário, mas não é suficiente. Deixa eu tentar fazer. Eu procuro, pelo menos umas 3 vezes por semana, vou na academia. Academia, faço musculação, dou uma caminhada. Eu gostava de correr, mas eu tenho problema no joelho, eu tenho um problema nos 2 joelhos, uma condromalácia, que eu não sei. O ortopedista olha para mim e fala assim: você foi atleta, né? Eu falo: não, eu tenho o joelho sem ter sido atleta. Sem ter tido, eu tenho o ônus do atleta, mas não sem ter tido o bônus de ser atleta. Mas por uma configuração, assim, um conjunto de fatores, né? Eu tenho aí uma alteração genética também e favoreceu para que eu tivesse um desgaste da articulação bastante elevado. Então eu tenho dificuldade para correr. Mas eu corro. Uma vez por semana eu corro e eu jogo futebol às terças. Eu mais dou risada, eu vou para mais uma. Mas eu jogo futebol, mas assim, tá quase já. Não sou muito privilegiado tecnicamente, e eu sempre dependi muito do físico para conseguir jogar. E eu também, hoje, não disponho tanto de recursos físicos. Estou beirando 50 anos, vou fazer 50 anos em janeiro. Então, mas eu procuro me exercitar. E eu jogo tênis às sextas-feiras. Então, eu procuro essa jogar tênis. pergunta não poderia deixar de fazer para o senhor, professor. Eu procuro me manter ativo. Graduado em educação física. Mas nunca fui, passei muito tempo, valorizo muito a atividade motora, mas não faço o quanto eu gostaria, o quanto eu digo que as pessoas têm que fazer, por exemplo. Eu acho que eu deveria criar mais espaço, mas a agenda é lotada. Às vezes não tem como falar não para uma banca, é um congresso que você vai participar, porque as pessoas que fazem, elas têm uma regularidade. Eu procuro pelo menos, no mínimo 2 vezes de manhã, e o tênis, e as terça-feira, mas às vezes a gente fica com culpa com a faculdade. Quantas vezes eu não vou no futebol, por exemplo, e eu vou para conversar com os amigos que já não deu tempo de começar o jogo junto, né? Mas é uma coisa interessante que eu vejo lá que os meus filhos às vezes jogam comigo. O mais velho está na faculdade, não dá, mas o mais novo vai comigo. Então, e não dá para competir com meninos da mesma idade. Então, eles me acolhem no time, né? Então, para mim, é interessante também. É uma situação de inclusão, não deixa de ser. Sim, com certeza. Acho interessante, professor, o senhor tocou nesse assunto, que vai para o futebol também para socializar. E acho que o esporte também traz isso para a gente, essa oportunidade de socialização. Né? Aqui na Inglaterra, fui obrigada também a praticar mais exercício, no seguinte sentido, caminhar muito mais do que eu caminhava. Né? E eu senti o impacto disso no meu corpo inicialmente, mas agora eu me sinto muito mais disposta, muito melhor. Então, né, benefícios aí também para a saúde. E comecei a prática da yoga, então, que tem feito muito bem até para concentração nos estudos. Então, a gente percebe que os benefícios também do exercício físico trazem também benefícios aí para a nossa mente, né? Para a nossa concentração e para os estudos. Então, é muito importante tudo isso que o senhor está colocando. E um dos benefícios também é a socialização, né? Você faz amigos, conhece mais gente diferente e daí passa a frequentar, fazer parte, né? Pertencimento de uma comunidade, algo diferente. Então, é muito importante. E, professor, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho também qual é a sua visão ou o que o senhor enxerga para o futuro da pós-graduação no Brasil? Poxa, pergunta difícil, hein? Pós-graduação, no geral,
Eu acho que a gente tem um grande desafio, né, que é o da internacionalização. Você é um exemplo disso. O nosso programa então, é aumentar a interface. O Brasil tem esse desafio. Né? E isso até tem uma lógica muito forte que vem de outras áreas, ciências duras, por exemplo, né? Porque se acredita que se paga um preço muito alto por não se investir em conhecimento e produção de conhecimento no país, sem que seja um conhecimento que venha de fora. Né? E quando eu invisto em educação, eu estou agregando valor a produtos também. Eu gero tecnologia, eu consigo vender mais caro, então tem toda uma lógica. Então, assim, tem esse viés da internacionalização e da aumento da produção de conhecimento que veio de outras áreas e hoje chega na educação. Então, esse é o lidar com isso. Ao mesmo tempo, eu acho, eu temo, eu acho que a gente não pode perder de vista isso. A gente não pode se tornar absolutamente produtivista. A gente tem que zelar pela ética em pesquisa. Eu acho que é um desafio. A gente tem o desafio também de qualificar muito bem esses estudantes de pós-graduação. A gente não pode perder de vista, aumenta a produção, tem que produzir, mas como que ele está produzindo? Que qualidade ele tem hoje, esse estudante? Né? Ele termina um doutorado e ele é capaz de orientar pessoas, ele tem uma visão de área, ele consegue localizar o seu projeto no que é necessário hoje, no âmbito da produção de conhecimento que é necessária para a área. Então, eu acho que a gente tem e não se corromper absolutamente, não ser engolido pelo produtivismo como um avanço. Então, internacionalização é um caminho inevitável, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com essa. E o produtivismo. Eu tenho que zelar pela formação e a ética nesse processo. Se a gente conseguir, acho que, dar conta disso, a gente tem tudo para avançar, a gente tem um corpo docente, né? Na verdade, eu tenho ocupado muito o Forpred, né? Na verdade, os professores, os pesquisadores de pós-graduação e educação, por exemplo, no Brasil, são muito, né? E têm preocupações muito importantes. Eles só não podem ser engolidos pelo sistema. Então, mas a gente faz o sistema. Então, a gente tem que fazer resistência também para conseguir dialogar com os setores. E se conseguir fazer isso, eu acho que o principal exercício da resiliência é o diálogo. Resiliência não é necessariamente resistência, mas o diálogo, no sentido de diálogo fundamentado, para a gente não perder de vista o que é necessário e formar cada vez melhor. Excelente. Vamos já caminhando para o finalzinho. Continuaria aqui no bate-papo. Professora, a gente sempre sai com muitos insights aqui, ouvindo o senhor falar, assim como foi com a professora Cleide, nos motiva ainda mais a continuar estudando. Eu muito da Cleide, gostei demais. Foi muito história, bom. Tem coisa da história dela que eu não sabia. Muito legal, gostei muito. Foi muito bom. E a gente está na retinha final do ano, mas ainda tem bastante coisa para fazer. Então é bom porque motiva a gente a terminar o ano aí motivada, né? Depois descansa um pouquinho para retomar ano que vem aí com bastante energia. Então eu gostaria de saber se o senhor tem alguma indicação de livro pessoal, assim, que o senhor tenha gostado, que o senhor está lendo, sem ser talvez vinculado à questão científica, ou pode ser também vinculado, o senhor quem sabe, para deixar aí um gostinho de quero mais e uma inspiração aí para os alunos também. Para os alunos, para a família, para o público em geral. Tem um livro, aliás, eu diria 3 livros. 3. São completamente diferentes, tá? Mas acho que é legal a gente... Tem um romance que, para refletir sobre a vida e sobre as nossas escolhas, do Érico Veríssimo, chamado Olhai os Lírios do Campo. Esse livro é interessante, foi escrito... Ele inclusive, foi o que projetou o Érico Veríssimo,
o Érico Veríssimo, o pai do Luiz Fernando Veríssimo, que hoje é idoso, vivo ainda, mas Érico Veríssimo faleceu nos anos 70, né? Mas ele teve um livro que foi, entre vários, das famosas tal, que ficou um escritor gaúcho, mas ele escreveu o Leves do Campos na década de 30, se não me engano, mas foi o livro que o projetou. E ele trata sobre escolhas na vida de uma pessoa e que, quanto isso vai impactar. Para quem discute formação de professor, é legal, mas ele é um romance. Então, é uma pessoa que, durante um momento da vida, está refletindo sobre sua história. Eu acho que esse é um livro que eu recomendo, é muito bom. Pensando em ciência, eu penso no Fantasma da Máquina, do Arthur Koestler. É um livro que trata o fantasma da máquina. Você vai encontrar aí na Inglaterra The Ghost Machine. Ele é um livro que trata sobre complexidade e o que a gente não enxerga é o fantasma da máquina, né? Quando a gente ele trabalha toda a discussão do relativismo, né? E toda a discussão para se familiarizar com o conceito de complexidade é um livro interessante. E considerando na inclusão, eu acho que são referências importantes. Steinbeck, que tratam, né, de inclusão no contexto escolar, mas no sentido amplo da inclusão, além de trazer aspectos da formação de professores, né, que seriam necessários, desafiadores para isso. Colocando em 3 dimensões aí que me chamaram a atenção. Aí tem para falar outras coisas, né, mas gosto de esse tipo de leitura. Tem me pegado um pouco assim, a situação que eu tenho feito muita leitura técnica, tenho lido mais artigo e tese, dissertação, do que livro. Né? Mas livro muito mais técnico às vezes, mas eu gostaria de ler mais romance. Quem sabe nessas férias eu vou pegar algum bom para folhear, sentir. E o romance a gente tem que apreciar, tem que ler sem pressa, mas ao mesmo tempo ele dá aquela agonia para terminar, porque a gente quer ver o final, quer ver, e é isso, eu gosto. É bom. Eu tô assim, eu comecei uma leitura aqui de um livro que eu comprei aqui próximo numa outra biblioteca, e junto com as leituras acadêmicas, e eu deixo ele um pouquinho de lado, às vezes, daí retomo, mas é tão interessante que você quer continuar lendo, né? Mas é um romance, mas acho que é mais para mulheres, assim. A Thousand Boy Kisses é uma coisa, né? Algo assim para distrair, realmente, né? Porque a gente tem tanto material técnico, né? Literatura, artigos, às vezes a gente quer distrair um pouquinho, ler algo, né? Mais relax. Mas adorei a entrevista com o senhor, professor. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra conhecer um pouquinho mais essa história do senhor. O senhor sempre traz realmente exemplos muito elucidativos e didáticos que nos ajudam a compreender a teoria por meio da sua fala, né? E da sua experiência, do seu testemunho, né? Então, eu quero agradecer imensamente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, fico à disposição. Estou ansioso para ver as falas de outros colegas, para conhecer as histórias de outros colegas, como conheci da Ecleide. E muito boa essa iniciativa que parte de você e representa, de uma certa forma, os estudantes da pós-graduação da universidade. Obrigado, eu que agradeço mesmo essa oportunidade.